segunda videoaula, trataremos da segunda parte do campo de patentes e dos programas de computador. Bom, ainda apresentando mais alguns institutos das patentes para vocês, nós temos o instituto muito importante, que é o da exaustão, esgotamento de direitos patrimoniais de patentes, não é? Então, quando falamos em exaustão de patentes, esgotamento de patentes, é claro que, se estamos nos referindo a direitos, nós já sabemos que os direitos patrimoniais são os únicos que podem se exaurir, se esgotar. Estamos falando de direitos patrimoniais de patentes. Então, estão aqui. O Instituto de Exaustão e Esgotamento de Direitos Patrimoniais de Patentes compreende tanto o mercado interno quanto o mercado externo. O mercado interno está regulado no artigo 43, inciso 4 da Lei de Propriedade Industrial, e a exaustão, essa figura para o mercado externo, ela aparece lá no capítulo da licença obrigatória e licença compulsória, artigo 68, parágrafo 4º, tá? Da nossa Lei de Propriedade Industrial sempre. No primeiro caso, como é que ocorre esse mecanismo? Uma vez que o produto é colocado no mercado interno pelo titular da patente, ou por alguém autorizado por ele, pelo titular, não mais poderão ser exigidos quaisquer pagamentos a título de royalties. Uma vez que o titular escoa, não é? Se eu tenho uma patente de um telefone móvel, não é? E essa patente está depositada e concedida no nosso país. E eu vendo a um interessado, esse interessado adquire tantas unidades de tais modelos, etc., etc., e vai revendê-los em Ribeirão Preto, por exemplo, eu não poderei exigir desse meu comprador, aquele que celebrou comigo a primeira operação de compra e venda, não poderei exigir royalties dele ao vender esses telefones em outro momento, em outro lugar. Não é? Eu não poderei dizer, olha, o senhor vendeu esse telefone, revendeu esse telefone que foi adquirido na minha loja, ou do meu autorizado, ou do meu revendedor, o senhor o revendeu, então o senhor vai me pagar 10% de royalties aí nessa revenda, nessa segunda venda. Isso não pode ocorrer por causa desse instituto aqui. Nós dizemos que quando o produto é colocado no mercado, no caso o mercado interno brasileiro, pelo titular ou por um autorizado por ele, um seu revendedor ou uma empresa associada a ele, autorizada, não é? Não podemos mais exigir nada, nenhum pagamento numa segunda operação em relação a esse objeto. Então é o que está plasmado aqui. No segundo caso, no caso da exaustão externa, ocorre uma articulação com a figura da importação paralela, não é? Então, uma vez que o titular ou um seu autorizado explore economicamente o objeto da patente no mercado brasileiro, unicamente através de importação, ou seja, nesse exemplo agora, nós temos um titular que não produz no Brasil, não fabrica, não é? Ele importa produtos de outras origens, de outros países, sem que produza uma única unidade no Brasil. Então, ele recebeu uma patente do governo brasileiro, o governo brasileiro pretende com isso desenvolver a tecnologia, desenvolver a economia do Brasil, recebeu esse privilégio exclusivo, com esse título ele vai poder permanecer sozinho no mercado, impedindo que qualquer concorrente reproduza essa sua criação, esse seu objeto, e ele próprio não produz. Então o Estado se sente frustrado, não é? Ele disponibiliza um mercado que tem um mercado que é um dos maiores mercados do mundo nos mais diferentes produtos, né? O Brasil está aí entre os 10 maiores mercados em várias áreas, não é? Do ponto de vista das vendas, etc., etc., não é? E o titular não produz nenhuma unidade, não implanta uma indústria, não desenvolve tecnologia. Então, por conta disso, existe essa figura da exaustão externa, que é conjugada a instrumentos de política industrial, né? Então, se ele explora o mercado brasileiro sem produzir, então diz a nossa legislação, ele vai ter que suportar uma segunda importação, porque ele está importando, né? Ele está importando sem produção local.
para abastecer o mercado, desfrutando do nosso mercado. Então, o legislador diz assim, ele vai ter que suportar que o seu concorrente também importe naquilo que nós chamamos de segunda importação, não é? Ou importação paralela, desde que os produtos tenham sido colocados no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento. Então, o seu concorrente que está importando nessa chamada importação paralela, se ele adquiriu esse produto também de um autorizado, de um licenciado do próprio titular, então nós falamos que aí ocorre a chamada exaustão de direitos, né, no plano internacional. Então, nós consideramos que ocorreu exaustão externa como exceção sobre os produtos comercializados no Brasil pelo concorrente. O titular pode exercer os direitos patrimoniais e patentes de forma abusiva. Então, nós estamos ali no âmbito do artigo 68, que trata das licenças compulsórias, licenças obrigatórias. Então, o titular pode exercer os direitos patrimoniais e patentes de forma abusiva ou através da patente praticar abuso de poder econômico, tá? Como definido no artigo 68 seguintes da LPI ou nos termos do inciso 1, parágrafo 1 do artigo 68. Se ele não explora, como disse há pouco, se ele não fabrica, não é? Se ele não explora o objeto da patente no Brasil por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ele se enquadra no que está nesse artigo 68 aí, não é? Ele pode exercer os direitos patrimoniais de forma abusiva ou através da patente praticar abuso de poder econômico, porque ele não está fabricando no Brasil, não é? Da mesma maneira, se ele falta de uso integral, se configura falta de uso integral do processo, né? Então, o produto é fabricado e o processo é usado. Os verbos são diferentes aí. Se ele não usa, ele tem uma patente de processo e ele não usa de forma integral esse processo patenteado. Ou ficar caracterizada a comercialização que não venha a satisfazer as necessidades do mercado. Em todas essas hipóteses, há incidência do que temos aqui nesse primeiro parágrafo, tá? E o titular pode ficar sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente. Essa expressão, patente licenciada compulsoriamente, é o que nós ouvimos nas ruas, não é? Com o termo quebra de patente. Quebra de patente é essa situação que enseja a patente licenciada de forma forçada, obrigatória, compulsória pelo Estado, né? De outra parte, no que tange a extinção do direito patrimonial, sempre, né? Então, o direito patrimonial de patente se extingue pela expiração do prazo, 20 ou 15 anos, como falamos para vocês, do prazo de vigência, ou pela caducidade, nos termos do artigo 78. O artigo 40, ele determina o seguinte, o prazo, né, de vigência vigorará pelo prazo de 20 anos a patente de invenção, para as invenções. E a patente de modelo de utilidade vigorará, não é, seus direitos patrimoniais, evidentemente, estamos falando sempre deles, não é? Vigorará pelo prazo de 15 anos, contados em ambas situações a partir da data de depósito do pedido, de protocolo do pedido, não é? Agora, tratando dos programas de computador. Então, programas de computador. Os programas de computador, no nosso país, eles são tutelados, eles recebem a tutela de três legislações. Então, uma legislação própria, específica, que é a Lei 9.609 de 98, Lei de Proteção da Propriedade Intelectual de Programa de Computador, aqui abreviadamente LPPI-PC, 9.609 de 98. A Lei dos Direitos Autorais, que ela vem assim, de certa forma, está entrelaçada à Lei dos Programas de Computador, Lei 9.610, que trata dos direitos autorais, e finalmente a nossa querida, a nossa velha Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279 de 98, que estamos abordando, estamos tratando dela até o momento, não é verdade?
Então vamos ver como é que isso se dá. Segundo o artigo 1º da Lei 9.609, que é específica aos programas, né? Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas, de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para determinados fins. O artigo 2º, ele assenta que o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador será o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no país, observado o disposto nesta lei. Então vejam que esta lei específica que tutela os programas de computador, não é? A Lei 9.609, ela dialoga com a Lei dos Direitos Autorais. Ela estabelece que será aplicado aos programas esta lei, observado, né? Olha, observado, conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos, observado a 9.609. Então, você vai implementar 9.609, não é? Sendo que nós temos que considerar também as definições do que está na legislação de direitos autorais. As duas, elas dialogam, tá? Nessa positivação, nesse enquadramento aí. Segundo o parágrafo 1º do artigo 2º, não se aplicam ao programa de computador, então aqui a lei específica ela já está afastando a incidência no slide anterior. Havia uma recepção, um acolhimento da Lei dos Direitos Autorais e aqui no parágrafo 1º do artigo 2º já há um distanciamento aí. Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais da Lei dos Direitos Autorais. Ressalvado, com essa ressalva aqui, não é? Ressalvado o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa e de opor-se a alterações sem autorização, desde que implicando em deformação ou mutilação ou modificações que prejudiquem a honra e reputação do autor do programa. Tá? Então vocês veem que o movimento é algo pendular entre as duas leis, a lei de proteção à propriedade intelectual dos programas de computador e a lei dos direitos autorais. Ora elas se aproximam pendularmente, ora elas se afastam. A tela anterior, o slide anterior, eles se aproximaram, até se entrelaçaram. E agora já há uma repulsa aqui, já se repelem, né, no movimento pendular. Seguindo, o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Proteção à Propriedade Intelectual dos Programas de Computador, ela assenta que fica assegurada a proteção dos direitos relativos aos programas pelo prazo de 50 anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na falta deste, da sua criação. 50 anos é o prazo de proteção dos direitos patrimoniais dos programas de computador, proteção pela propriedade intelectual dos programas de computador, o que nos parece um prazo absurdo, né? Um prazo extremamente exagerado. O parágrafo 3º, ainda no artigo 2º, em sede do artigo 2º da mesma legislação, estabelece que a proteção aos direitos de que trata essa lei independe de registro. Então aqui nós temos uma diferença expressiva no que tange às patentes. O direito às patentes não nasce da criação, da invenção, da inovação, do momento em que isso é feito, mas da data em que o depósito do pedido é protocolizado, é depositado junto ao INPI. Vejam que nós temos uma diferenciação importante com o direito autoral. No direito autoral, o direito à autoria, à obra, etc., nasce da criação da obra.
eu elaboro um livro, a partir do momento que eu criei o livro, eu tenho direito sobre o livro, direito autoral. O seu direito nasce da criação. Já no âmbito da propriedade industrial, temos uma diferença importante. O direito não nasce da criação, do momento da criação, da invenção, da inovação. Nasce do momento em que isso tudo é depositado, o relatório contendo todas essas criações, é depositado no INPI, protocolizado no INPI, não da data em que foi criado. Então temos uma separação importante aí e uma vinculação com o direito autoral aqui. Vocês estão vendo que, não é? Você percebe que isso se conecta com o direito autoral. Então, segundo o parágrafo 3º do artigo 2º, a proteção aos direitos patrimoniais de que trata essa lei, não é? E morais também, independe de registro. Não há necessidade do registro. Assim, tem-se que o registro dos programas de computador não é obrigatório para assegurar os direitos em tela, o que é uma grande e importante diferença com a propriedade industrial no que tange às patentes. O parágrafo 5º do artigo 2º da citada lei assenta que se inclui dentre os direitos citados por esta lei e pela Lei de Direitos Autorais o direito exclusivo de autorizar, proibir o aluguel comercial, não sendo este direito esgotado ou exaurido pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa. Então nós temos aqui uma observação importante em relação àquele que adquire um programa e depois, por exemplo, aluga esse programa, não é? Não é porque ele adquiriu o programa que os direitos do titular se exauriram, como nós vimos lá para as patentes. Aquele que adquiriu e alugou, ele está cometendo uma violação nesse segundo ato que ele está praticando, não é? O aluguel é vedado aí, não há exaustão, como vimos lá nos direitos patrimoniais relativos às patentes há pouco. No artigo 3º, o legislador ele ratifica a dispensa da obrigatoriedade do registro do programa, como já havia feito aqui anteriormente. Então, o legislador, no artigo 3º, ele ressalta, ele enfatiza a dispensa do registro do programa, como algo que seria mandatório, obrigatório. O registro não é obrigatório no âmbito dessa legislação especial que tutela a propriedade intelectual dos programas de computador. Os programas poderão, é uma faculdade do titular, não é obrigatório, poderão, a critério do titular, ser registrados a critério do titular em órgão designado pelo Poder Executivo Federal. No caso, o registro desses programas de computador, ele deve ocorrer também no INPI. E aí nós temos uma certa oscilação, não é? Quer dizer, a legislação de proteção à propriedade intelectual dos programas de computador, ela se aproxima, se entrelaça, dialoga com a lei dos direitos autorais, mas o legislador, ele não diz que o programa deve ser registrado, por exemplo, como as obras literárias, um livro, ele pode ser registrado na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, com medida cautelatória. Não vai conferir nenhum direito, apenas para assegurar uma data através de um órgão público, uma garantia de uma data daquela obra. Mas não há necessidade de registrar um livro na Biblioteca Nacional, não é mandatório, para que o titular tenha os seus direitos assegurados, direito autoral. Na propriedade industrial, nós já falamos que esse depósito é obrigatório. E aqui, para os programas, esse registro ele é facultativo e é feito no INPI, onde estão as obras técnicas, e não na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde estão as obras literárias, não é? As pinturas, as telas, etc., devem ser registradas, quando for o caso, o registro facultativo, na Escola Nacional de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, antiga capital federal, não é? Então, são situações diferentes. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º, o pedido de registro do programa, como é que deve ser instruído esse pedido para registrar um programa de computador, caso o titular pense em fazê-lo, não é? Dados do autor do programa, se pessoa física ou jurídica, identificação e descrição funcional do programa, trechos do programa e dados suficientes para identificá-lo
caracterizando sua originalidade, né? As informações do inciso 3 serão de caráter sigiloso, então isso, uma vez registrado no INPI, caso seja feito, isso é de caráter sigiloso, né? É de caráter sigiloso, portanto, isso fica em segredo no INPI, isso não pode ser divulgado. Isso não é divulgado. Diferente das patentes lá que nós vimos, né? No artigo 30, que as patentes passados 18 meses, o INPI publica aquele relatório descritivo, né? Aqui não, tá? Isso fica em sigilo, tá? Exceto por determinação judicial ou requerimento do próprio titular. Assenta ainda o artigo 5º desta lei de proteção à propriedade intelectual dos programas de computador, que os direitos sobre as derivações, os aperfeiçoamentos, pelo titular de programa, pertencerão à pessoa autorizada que as promover, salvo se o contrato, né, se o instrumento lá, o pacto, a convenção, ela assentar diferentemente. De outra parte, né, prescreve o artigo 6º que não constitui ofensa aos direitos do titular de programa. Reprodução em um só exemplar, não é? Uma cópia de segurança, não é? Essa reprodução não constitui violação dos direitos do titular. A reprodução em um só exemplar de cópia legitimamente adquirida. Então, cópia pirata, ela já não se enquadra nessa ressalva, desde que seja cópia de segurança, de salvaguarda, armazenamento eletrônico. Da mesma maneira, a citação parcial do programa para fins didáticos, desde que identificados programa e titular. Ocorrência de semelhança, quando nós temos dois programas muito semelhantes, dois aplicativos muito semelhantes, um ao outro, não é? A um outro pré-existente. Mas essa semelhança, ela ocorre por conta de características funcionais, ou normativas, ou técnicas, exigências técnicas que vão pressupor essa semelhança. Ela vai se dar por conta desses parâmetros aí, características funcionais, observância de preceitos normativos ou técnicos, ou limitação de forma alternativa para a sua expressão. Não existe outro caminho a não ser utilizar aqueles aspectos que são de uso comum, não é? A integração de um programa também, mantendo suas características essenciais a um sistema aplicativo operacional que é indispensável às necessidades do usuário e para uso exclusivo de quem a promoveu, também não configura violação. No tangente à regência dos programas, agora, pela lei, voltando lá para a nossa lei de propriedade industrial, artigo 10, inciso 5, não é? Como é que a coisa se passa agora em relação à lei de propriedade industrial? Porque nós vimos que são 3 as leis que possuem regência sobre os programas. Uma lei específica, a lei dos direitos autorais e a lei de propriedade industrial, não é? Como é que vai ocorrer essa incidência nos casos em que nós tenhamos programas de computador aplicados a um processo industrial? Isso pode ter tutela pelas patentes? Pode ter tutela pelas patentes, sim. Sim. Não é? Então, a restrição do artigo 10, inciso 5 da Lei de Propriedade Industrial, ela diz respeito aos programas de computador em si, como tal, de per se, ao texto, à forma de expressão do programa. Isso pode ter tutela pela Lei dos Direitos Autorais. Pela Lei dos Direitos Autorais, que é a forma de expressão, o texto. Isso vai lá para os direitos autorais. Agora, a aplicação de um programa de computador a um processo industrial para aumentar o rendimento de uma coluna de destilação, para a produção de etanol, para a produção de biocombustível, biodiesel, para controlar uma central nuclear, um programa com esse enfoque, com essa aplicação, atendido sempre os requisitos, né, do artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial, isso pode ter proteção também pela Lei de Propriedade Industrial, tá? Desta interpretação, resta pendente a proteção pela LPI
dos programas de computador aplicados a um processo, desde que obedecidos os requisitos de patenteabilidade, como dissemos há pouco. Portanto, é possível patentear um processo industrial, processo de produção de biocombustíveis, de produção de obtenção de medicamentos, vacinas, etc., implementado por um programa de computador. Isso é absolutamente viável. Existem, inclusive, e eu recomendo a você, não é, normas elaboradas pelo INPI na rede mundial, né? Então eu recomendo que você coloque lá no seu computador, no seu telefone móvel, lá dentro daqueles buscadores, daquelas ferramentas que você conhece, né? Coloque lá invenções implementadas por programa de computador e INPI. E você vai ter acesso então a uma minuta, não é? A uma minuta de diretivas do Instituto que são exigidas para que se possa patentear um programa de computador nesse contexto, como algo aplicado a um processo industrial. Quanto à proteção pela Lei dos Direitos Autorais, o que nós temos? Então nós voltamos aqui na Lei dos Direitos Autorais, artigo 7º, inciso 12, e sobretudo o parágrafo 1º do artigo 7º, que dispõe da seguinte maneira: Lei dos Direitos Autorais agora, a terceira para que fechemos esse tema. Os programas de computador são objeto de legislação específica. Vejam como a Lei dos Direitos Autorais, ela retoma o diálogo com a lei específica de proteção dos programas de computador, como ela dialoga. Nós vimos da parte da lei de proteção da propriedade industrial intelectual dos programas de computador em relação à LDA. Agora nós estamos vendo como a LDA dialoga, abre o diálogo com a lei de proteção da propriedade intelectual dos programas de computador. Então vejam, artigo 7º, os programas de computador são objeto de legislação específica, aquela que vimos agora há pouco, não é? Observadas as disposições desta lei que lhes sejam aplicáveis. Ou seja, há uma verdadeira, não é, troca, é como uma partida de tênis, não é? Saque para cá e saque para cá. Então, a LDA remete para a lei específica, Lei 9.609/98, LPPIPC, que vimos há pouco. Era isso que tínhamos a ver nesta segunda videoaula e nos vemos na próxima semana. Obrigado.